muito rico. Nossa, é beleza. Senhor Martins. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que o senhor já é empresário, já está há muitos anos no Japão, tem comércio aqui, inclusive conhece a realidade do Brasil. Qual é a visão do senhor em relação do Brasil antes e o Brasil hoje? Olha, Chudo, eu estou aqui no Japão devido à entrada do Collor, né? Quando ele entrou, ele conseguiu me expulsar aqui para o Japão, né? De uma forma que lá estava difícil para se viver, né? Eu participei das diretas já lá no Brasil, participei de vários movimentos dos trabalhadores, né? E nessa época nós conseguimos várias coisas, várias melhorias, né? Para o povo, para os trabalhadores, para as pessoas em si, né? E o que eu percebo agora é que realmente chegou a vez desses jovens. Eu estive no Brasil recentemente, lá está muito difícil de se viver. Aquilo é uma falta de respeito com a pessoa, com o ser humano. A forma com que o governo trata a educação, a saúde, como a corrupção lá ela é colocada assim como uma coisa normal. Você ser honesto lá, o que seria o normal faz a diferença, você entendeu? Então a gente vê as coisas muito difíceis lá. É muito difícil viver no Brasil. A gente que vive num país civilizado aqui no Japão e que a gente vê que aqui realmente as coisas funcionam, o que você paga de imposto é retornado para você em forma de segurança, de hospitais, de saúde, de vias públicas, transporte coletivo. Aqui a gente que conhece isso daqui, é uma outra realidade do que existe lá. Lá não funciona nada, e quando funciona, funciona pela metade, e às vezes funciona, sim, a gente vê o céu muito cheio de helicóptero, funciona para classe alta, entendeu? O transporte, ele funciona para eles. Ele sai lá de Alphaville, lá da mansão dele, e vai trabalhar lá em São Paulo, tem um heliporto para ele. Para essa classe funciona, mas para a classe operária, para os trabalhadores, para os estudantes que ainda estão para entrar no mercado, não consegue a coisa funcionar. Então realmente chegou um momento, esse basta aí que o povo está colocando, é um basta para realmente, vamos lá, vamos conseguir, vamos fazer com responsabilidade, que eu estou vendo que existe muita coisa que está acontecendo lá, a maioria querendo uma coisa pacífica, uma mudança pacífica, ordeira, enquanto outros, realmente, esses outros, eles sempre foram os bandidos, eles vão ser sempre o bandido. Então, para você ver que a maioria, realmente, são essas pessoas que estão fazendo essa manifestação pacífica e mostrando para o mundo que realmente a gente precisa mudar. O nosso país, ele é grande, tem um futuro bacana e precisa mudar. Eu apoio todo esse movimento, tá? E que eu puder colaborar com o pessoal, com essa turma que está aqui, né? Também nós vamos fazer. Mas parabéns para os jovens, parabéns para as mudanças que estão vindo por aí. Seguinte, recentemente foi publicado em nota oficial que a dona Dilma, ela emprestou, ela está fornecendo 176 milhões de dólares para reformas dos aeroportos de Cuba. E enquanto que o Brasil, a UTI não tem cama, não tem aonde alojar os pacientes. Como é que o senhor vê isso? Olha, desculpa, mas eu não estava inteirado dessa notícia, né? Então eu não vou opinar porque eu não sei, Chuda. Mas o que eu sei que é o seguinte, é muito dinheiro desperdiçado lá, é muito dinheiro colocado em lugares, em obras que são desnecessárias, entendeu? A educação, a saúde, transporte, esse é um bem que é o básico para a sobrevivência, né? Hoje o pobre está podendo comer melhor um pouquinho, entendeu? A gente percebe isso, que eram os miseráveis, né, que não tinha nem comida, mas é muito pouco. A mudança que o Brasil deveria ter feito nesses últimos tempos, que o mundo inteiro em crise, e se voltar para o Brasil para fazer investimento, e o Brasil teria ter aproveitado esse momento, essa chance, não conseguiu fazer, entendeu? E é culpa realmente de quem organiza esse governo, quem está dentro do governo, entendeu? E com isso a sociedade pagou. O desperdício, ele foi colocado dinheiro em muitos lugares que não deveria ter sido colocado, né? Então esse desperdício existe mesmo. Eu não sei, existe talvez outros investimentos errados aí, né?
Eu acho que deve ter. Enquanto isso, nós estamos sofrendo, aí a população está sofrendo no Brasil com isso, né? Eu falo nós, tá? Mesmo eu estando aqui no Japão, e aqui a gente tendo tudo de uma forma assim mais... nós estamos no paraíso com relação a tudo isso que acontece no Brasil, mas quando eu falo nós, porque eu tenho meus familiares lá, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, né? Tenho sobrinhos, tenho neto, né? Então todos eles estão lá, então eu falo nós, que eu sofro, quando eles sofrem eu sofro junto também, né? Mas esperamos que melhore bastante isso daí. Da mesma forma que o senhor é empresário aqui, tentou investir em matéria de comércio no Brasil? Sim, eu tentei voltar lá em 95, né? Eu fiquei 2 anos, eu consegui ficar 2 anos lá, investi no Brasil, num negócio próprio, né? Mas infelizmente são vários motivos, não são um motivo só que me trouxe para o Japão, mas a insegurança, a grande carga tributária que tem lá. Fora isso, às vezes eu voltei lá agora, recentemente eu vi também o que acontecia na minha época, como está acontecendo pior agora. O governo, ele com isso de beneficiar os trabalhadores, ele acaba prejudicando os trabalhadores. Hoje tem muitos trabalhadores sem carteira assinada lá, porque a lei ela exige muito do empresário que vai investir nessa área. Então, sofri com isso também, mas o que me forçou muito, entendeu? Foi em relação à família, a segurança da minha família. A minha filha, por exemplo, eu via crianças lá com 10 anos, 11 anos de idade, de famílias boas, né? Envolvida com crack. E voltei lá agora recentemente, está muito pior. Lá você vê o crack, ele está dominando uma sociedade. E não é uma questão social, é uma questão de autoridade mesmo, de investigação, de ir atrás, não deixar essas drogas entrarem, deixarem corromper nossas crianças, os nossos jovens, né? A gente vê que o nosso futuro, às vezes, que estaria muito melhor, hoje está na mão do crack, dos traficantes, dos bandidos, né? E no governo está cheio de bandido, você sabe disso, né? Na crise de 2008, o senhor já era empresário, já tinha o seu comércio. Na crise de 2008, aqui no Japão, que a maioria praticamente abandonou casa, abandonou carro, foi embora para o Brasil, apavorado, desesperado. Alguns pegaram o dinheiro do governo, 300 mil, para poder ajudar na passagem aérea, tá certo? E mesmo com essa crise, aqui no Japão, o senhor conseguiu superar, continua até hoje aqui. Qual é o conselho que o senhor daria para aqueles que lutam, guardam dinheiro, vai para o Brasil, não dá certo, volta para cá outra vez? Olha, uma hora a gente tem que escolher onde nós vamos ficar as raízes, né? O que acontece justamente é isso. Às vezes as pessoas não sabem onde elas vão viver para sempre, né? Elas ficam Brasil, Japão, Brasil, Japão. Nesse vai e volta, ela não cria vínculo, ela não cria raízes, não cria nada, né? Então, o que faz a gente ficar num país, querer ficar, é justamente isso. Eu investi toda a minha vida aqui. Eu não poderia ter jogado minha vida fora, entendeu? Eu fiz tudo para ficar aqui, né? Pela minha família, por tudo. Então, eu não poderia. Então, eu persisti mesmo... correndo o risco de perder tudo, né? Eu consegui persistir, e nós estamos aqui hoje, estamos no Japão. O Japão está melhorando, vai melhorar mais ainda, a gente sabe disso. Se existe um país que tem condições de melhorar, é o 3º país do mundo hoje, foi o 2º, é o 3º, mas se você listar de 10 companhias automobilísticas que existem no mundo, 5 são japonesas. Você fala em aparelho eletrônico, você consegue lembrar de Panasonic, Sharp, Hitachi, um monte de empresas japonesas, câmera fotográfica, tudo. Se você perceber as empresas japonesas, e não é só isso, o Japão está muito desenvolvido na área de robótica, então nunca vai faltar emprego. O que pode acontecer é uma crise de vez em quando, mas o país quebrar, o Japão quebrar, isso dificilmente vai acontecer. Então é um país que a gente acredita, eu acredito muito nesse país, gostaria de acreditar muito no Brasil também. Estou vendo que agora, com essas manifestações, vai haver algumas mudanças, né? E esperamos que exista esse que não tenha que voltar aqui daqui 20 anos de novo e fazer manifestação porque não deu certo de novo. Eu acho que tem que dar certo. O povo tem que fazer, tem que dar certo. Bom, aqui foi a opinião do senhor Martins, uma pessoa experiente, uma pessoa que já está aqui há muitos anos, tem o comércio, tentou fazer o comércio no Brasil, viu a realidade de lá,
veio junto com os outros decassegues também, e eu acho que seria mais aqui um exemplo vivo, aonde não me deixa mentir em todas as vezes que eu faço uma explanação a respeito por que o nosso país não está indo para frente. Olha, na verdade, agora o que eu falei para o pessoal, existe a coisa do 20 centavos, que foi a gota d'água, né? Mas se for colocar num papel, são mais de 20 motivos, são mais de 20 anos, né? Então, esse número 20, ele é uma coisa que eu posso falar para você, um dos motivos são mais de 20 coisas. Por exemplo, impunidade, corrupção, maltrato com falta de respeito com funcionários públicos mal preparados, segurança. Então são muito mais de 20 se você for abrandar isso, né? Mais de 20 itens que, se for deixar ultrapassar, chega no Japão. Obrigado, senhor Martins. Obrigado mesmo pela entrevista. Obrigado, viu? Obrigadão. Direito da nação. Saúde e educação é o direito da nação. Saúde e educação é o direito da nação. Saúde e educação é o direito da nação. Ana Chudo, tudo bem com você? Tudo bem, Sudo. Quanto tempo, não? Quanto tempo, né? Eu tinha que fazer uma pergunta que faz tempo que eu ia fazer, vou fazer hoje, aproveitando esse protesto que o pessoal está se reunindo hoje aqui no Central Park. Amanhã vai ser lá em Yoyogi, em Tóquio. Você vai estar presente, não? Gostaria. Estaria em pensamento. Quantos anos você já tem de Japão? 23. 23 anos. O que levou você de vir até o Japão, do Brasil até o Japão? Na época eu vim como estagiária e acabei ficando. E amo o Japão. Minha segunda pátria. A maioria de 91 para cá veio empurrado pelo Collor, né? Exatamente. Que trancou o dinheiro de todo mundo, e hoje estão aqui os decassegues trabalhando. Aqueles que ficaram acima de 2 anos já se acostumaram com o país, não tem a intenção de voltar mais, né? Você já também não volta mais? Não sei, Sudo. A minha intenção era de voltar o ano que vem. Mas eu acho muito positiva essa manifestação aqui, porque para nós voltarmos ao nosso país, nós queremos um pouco mais de segurança. Não é verdade? A questão da segurança é um fator importante que eu acho que nós temos que reivindicar nas ruas. Segunda, aliás, a primeiríssima questão é a educação. Porque o povo que não tem educação não sabe escolher seus governantes. Vem de voto e a consequência está aí. Então, para nós podermos ter uma nação com os 3 poderes bem fortalecidos, que são o executivo, o judiciário e o legislativo, nós precisamos saber eleger, não é verdade? E a outra questão é a saúde pública, a outra questão é o trabalho. Então nós não podemos esquecer desses detalhes. Só que a presidente Dilma falou hoje no pronunciamento dela que ela vai destinar 100% dos royalties do petróleo para a educação. Se isso de fato acontecer, vai ser inédito na nossa história. E nós temos que apoiá-la nesse aspecto, porque nós precisamos da educação. Agora, nós não podemos ceder a essa pressão branda que está acontecendo e parar com os manifestos nas ruas. A gente tem que continuar, sabe, pedindo pela não corrupção. Olha ali, ó, tem cartaz aqui falando de corrupção, sabe? Nós temos que ter transparência na nossa política, ficha limpa, que é outra coisa que eu defendo, porque quem tem um mau histórico não pode
sabe, não pode não se apresentar. Então eu defendo essa questão. É isso que eu tenho a falar. Parabéns aí para você, para Érica Portalmir, todo mundo, o Gabriel Shibuya, que se empenhou para realizar essa manifestação aqui em Nagoya hoje, viu? Eu agradeço. Inclusive, até aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar, houve um último noticiário da Dilma que ela estaria cedendo 176 milhões de dólares para as reformas dos aeroportos de Cuba, enquanto que o Brasil está totalmente deficiente de camas de hospitais, equipamento técnico. Como é que você vê isso? Na minha opinião, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando os brasileiros se candidataram, quando o Brasil se candidatou a receber uma Copa do Mundo, o Brasil já sabia o que tinha que enfrentar. Então, assim, no meu entender, eu não sou da direita, no meu entender, quando a gente assume um compromisso, a gente tem que honrar. Sim. Então, se há desvios de verba da Copa e isso daí está sendo usado para outros fins, nós temos que punir essas entidades, aí, essas empresas que fazem isso, ou os políticos que estão fazendo isso. Mas a Copa é um compromisso que o Brasil assumiu. Agora o Brasil vai falar, não queremos mais a Copa aqui? O Brasil é um país que não tem palavra? O Brasil já deu calote na dívida pública no passado. Agora vai dar o calote? Também não pode. A gente tem que honrar com isso. O que não pode é ter corrupção. Sabe? O Brasil precisa de educação, precisa de saúde. Tem que parar de roubar. É essa a questão, no meu ponto de vista. Agora, nós temos hoje brasileiros espalhados no mundo inteiro. Você acha que com esse movimento que o mundo está fazendo, porque esse movimento não é só aqui no Japão, haja visto que nos Estados Unidos, em outros países, num país europeu, também está tendo esse mesmo movimento para poder tentar mudar o Brasil. O que você acha disso? É um sentimento patriótico. E outra coisa, Sidney, você tem filhos, você sabe disso. Quem tem criança pequena... Tem até neta. Você já tem neto, tá vendo? Então, quem tem criança pequena em casa fica preocupado em saber como é que eu vou fazer para voltar para o Brasil. Será que meus filhos vão ter segurança? É o que as pessoas mais comentam comigo. E eu dou razão para elas. Então, a gente precisa pensar num Brasil melhor, sim. Não é porque a gente está no exterior que a gente vai deixar de acompanhar o que está acontecendo no nosso país, não é verdade? Por isso que as manifestações ocorreram no mundo inteiro. Eu acho isso muito bonito, positivo, sabe, esse sentimento de amor ao nosso país, né? Mas nós não podemos perder o nosso senso crítico. Eu acho isso super importante, sabe? Não ficar indo na onda de várias informações errôneas, no oba-oba, aprender a discernir. Isso é importante. E você acha que com esse movimento todo que está acontecendo agora, porque até antes não tinha, né? Você acha que o Brasil se aproveitou em função da Copa? E você acha também, duas perguntas, que esse movimento que está acontecendo no mundo todo com os brasileiros para tentar mudar o Brasil, você acha que isso vai mudar? Você acha que o Brasil tem esperança de mudar? Claro, eu sempre tenho esperança. 2 semanas atrás a gente nunca imaginou que ia acontecer isso. Que os 20 centavos servissem de um estupim, sabe, para essa panela de pressão que agora estourou, né? Então eu sempre tenho esperança, sabe, mas a gente tem que fazer com consciência. Essa questão me preocupa um pouco, porque antigamente nós somos da época da Uni. A gente dava a cara para bater, a gente sabia quem estava na liderança das coisas. Hoje, quem são os líderes desses movimentos todos? Sabe, nós temos as redes sociais, os microblogs aí que serviram de propagação, mas será que metade das pessoas que está na rua tem consciência do porquê que ela está aqui na rua? Do porquê que ela está, sabe, tá pedindo as coisas? Tudo bem, né? Tem um pouco de oba-oba, no Brasil acaba tudo em festa, mas a gente tem que ter consciência. E eu acho bonito quando eu vejo gente jovem que nem ele aqui, ó, sabe? Pessoas jovens que estão aqui, com cartazes, falando o que pensam, sabe? Isso é democracia. É democracia. É um exercício da democracia. Falando em democracia, vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos retroceder um pouco. Você, na época, viveu o militarismo. Eu também vivi. Uhum. Militarismo e democracia. Qual dos dois caminharia bem? A democracia sempre.
No governo militar, nós tínhamos segurança nas ruas. Eu me lembro porque eu era criança, a gente andava de noite na rua, não tinha problema nenhum. A economia estava estável, mas nós não tínhamos liberdade de expressão. Vide que os artistas e os intelectuais saíram do país naquela época, porque as pessoas não podiam se expressar. Então isso é terrível, o ser humano é livre. Agora, nós estamos praticando o exercício da democracia no Brasil. É um acerta e erra, sabe? Mas tudo isso serve de aprendizado. Por isso que eu volto a falar, Sidney, desculpa a insistência, a gente tem que investir na educação. Porque sem educação, como é que o povo vai aprender a discernir? Nós temos essa consciência e temos a esperança, como você acabou de citar agora. Agora, será que esse é o mesmo pensamento dos dirigentes? Olha, não posso te responder essa pergunta por eles. Porém, nós podemos ser a mudança que nós queremos, sabe? Então não importa se o nosso movimento aqui, apesar de nós sermos em 180 mil brasileiros no Japão, vieram 2.000 pessoas, mas nós estamos representando boa parte delas. Já 207 mil brasileiros no Japão, por enquanto. Por enquanto. Então, não tem problema, cada um tem que fazer a sua parte pensando no todo. Eu penso assim, você não pensa assim? É por isso que vocês todos, nós estamos aqui hoje, não é? Não é verdade? PT, PSDB, PMDB, qual que é a sua opinião? Qual é o seu partido? Olha, eu ainda estou analisando, porque no passado eu já fui pedetista, já fui petista, antes do Lula ser presidente. Mas agora eu estou analisando qual partido eu me filiaria. Na verdade, eu acho que precisa haver uma reforma partidária, sabe? Porque esses deputados são muito sem vergonhas. Eles legislam para eles, né? Imagina um deputado ganhar o salário que eles ganham, ainda ter todo o conforto, porque eles têm os agregados ali no salário, ainda tem 14º, tem 15º, fora a roubalheira. Então isso não tá certo não, sabe? Uma opinião que eu queria ouvir da Ana Schudo, pessoalmente, se você tivesse que votar hoje, em quem você votaria? No Brasil? Com sinceridade. Eu fiz campanha pró-Marina Silva, por acreditar nela, não no partido dela, talvez, porque eu não conheço direito o partido dela, não. Fiz campanha pró-Marina. Fiquei muito decepcionada quando a Dilma ganhou. Porque eu não sou petista, nunca fui. Nem fiquei babando o ovo por causa desse Lula, esse imbecil. Agora, hoje eu não sei, eu preciso analisar. Preciso analisar, mas eu quero analisar com muito cuidado, sabe? Não vou nesse oba-oba, não. Para não cometer erros e ficar com peso de consciência, é isso? Porque você veja, o povo não elegeu o Lula por 2 vezes, o povo não elegeu a Dilma. Sabe, a gente está aprendendo com os erros do povo. Eu não quero, na época eu votaria em Marina Silva, como eu te falei. Agora eu não sei em quem votar, tenho que pensar. Vamos ver os candidatos aí, não é? O Lula já passou, mas mesmo assim, o que você achou do governo dele? Foi bom? Foi ruim? Péssimo. Sabe, quem conheceu o discurso do PT de 1970 e lá vai pedrada, é totalmente diferente. Eu já militei no PT quando era partido clandestino, não tem nada a ver. Mas é verdade, uma coisa que você disse é verdade. Acho que o povo brasileiro, se o governo incentivasse mais e motivasse a educação, eu acho que do momento que o brasileiro começa a criar cultura, eu acho que certamente na hora de votar não cometeria erros. E eu cometo algumas gafes aí, inclusive no meu microblog, de pegar carona em algumas postagens e eu acabo curtindo, acabo, sabe, compartilhando. Mas a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, analisar a coisa com mais frieza, sabe? Não botar o coração, a emoção na frente, entendeu? Quando se trata de política, né? Então, é isso, a gente tem que aprender a questionar, avaliar, não é? Ter consciência do que está fazendo. E essas entrevistas que estão sendo feitas agora, recentemente, através da Rede Globo, colocando artistas como o Pelé, como o Ronaldinho, enfim, falando sobre essa movimentação toda e tentando desincentivar o público, o povo, por essa rede de protestos. Como é que você vê isso, na sua opinião?
E olha, isso é muito perigoso, sabe por quê? É assim, ó, o povo mete pau na Globo, mas na verdade não deixa de assistir a Globo. Eu escrevi isso no meu Facebook esses dias. Então isso é uma incoerência, sabe? Ora, se não gosta da Globo, não assista. E outra, será que o Pelé é uma pessoa que não tem discernimento próprio, que ele é manipulável? Eu não acho, não. Muito menos o Ronaldinho, sabe? Que o coitado fez uma declaração lá 2 anos atrás, 1 ano atrás, sei lá, e agora estão trazendo isso à tona. O cara não tem nem direito à defesa, ninguém nem quer ouvir o que o cara tem pra falar. Democracia é isso, gente. Sabe, eu acho que manipulação da informação é uma coisa muito perigosa. Ela tem razão. Por isso que eu falo, assista de hoje em diante só paparazzo, viu, gente? É isso aí. Boa tarde, Érica. Então, veja, hoje aconteceu o evento, sábado, amanhã vai ser em Tóquio, lá na praça de Yoyogi. Você que organizou, você que juntamente com uma equipe, né? O que você espera desse resultado de hoje? Mais ou menos 2.000 pessoas que a gente calcula que esteja aqui. Bom, eu queria deixar bem claro que eu não organizei, né? Quem iniciou esse movimento pelo Facebook foram 3 jovens. Eu simplesmente vi que precisava de uma autorização e fui atrás dessa autorização junto com você, né, Sidney, que foi junto comigo, né? Muito obrigada pelo apoio de sempre. E, bom, eu só quis fazer isso acontecer de verdade, sabe? Eu só quis fazer que isso desse certo, né? Que eram 3 jovens com muita vontade, com muita força de vontade, mas que não tinham experiência. Eu também, na verdade, não tenho muita, mas como já trabalhei com eventos, eu tinha uma noção de como poderia ser feito. Eu só queria dar esse apoio para eles. E o que eu espero é que o pessoal que saia daqui hoje saia ainda mais consciente do que quando veio, e que essa luta não acabe aqui hoje, que seja uma luta diária e que isso fará o progresso do nosso Brasil, que eles estejam conscientes sempre, não só hoje, mas todos os dias, e que quando forem nas urnas, que todos eles vão consciente, que eles vá consciente, né, e que não pare por aqui, que continuemos lutando por um Brasil melhor. Você acha que com esse movimento todo, que não só o Japão está fazendo, mas o mundo inteiro está fazendo, você acha que isso vai fazer com que o pessoal lá de cima, o pessoal que tem o poder legislativo, enfim, possa analisar, possa pensar um pouco mais? Claro, já está pensando. Por que a Dilma cancelou a sua vinda para o Japão? Porque ela não estaria aqui semana que vem? Não. Ela não estaria aqui semana que vem? Né? Exato. Já está dando resultado. Pouco ainda, muito pouco. Mas está começando a dar resultado, sabe? E esse movimento, seja nos Estados Unidos, seja em Dublin, seja aqui no Japão, está chamando a atenção do mundo inteiro. Da mídia internacional, não só da mídia do Brasil, que muitas vezes é uma mídia manipulada, sabe? Que não está levando a verdade para o povo brasileiro, nem a verdade para o mundo afora, sabe? E tenho que agradecer a mídia do Japão, que estão dando esse apoio pra gente, que não é uma mídia manipulada, que pelo contrário está lutando, está nessa luta com a gente. E é por isso, sabe? Vai abrir os olhos do mundo inteiro para ver o que é um Brasil de verdade. O Brasil não é só Copa, não é só futebol, não é só samba, é muito mais do que isso. E a gente quer respeito, a gente quer dignidade. É isso que o brasileiro quer, sabe? Então já está abrindo os olhos dos governantes, já está abrindo os olhos de brasileiros que estavam acomodados, sabe? Isso aqui, ó, é muito brasileiro que estava atrás do Facebook, sabe? Que estava indignado, mandando só mensagem de indignação. E eles estão aqui hoje para mostrar que a gente não está só no Facebook, que a gente vai estar no dia a dia nessa luta. Houve uma recente notícia lá no Brasil de que a Dilma estaria fornecendo 176 milhões para a reforma dos aeroportos lá de Cuba, enquanto que o Brasil está precário de cama, de UTI, enfim, hospital precário. Como é que você vê isso? Sim, ela está oferecendo ajuda para diversos países, perdoando algumas dívidas, sabe? Investindo na Copa, não digo a Dilma sozinha, mas o governo em si, né? Estão investindo absurdos na Copa, sendo que muita parte desse dinheiro está sendo desviado, enquanto o povo brasileiro, sabe, nos hospitais ficam no chão. Não tem maca, não tem cadeira, não tem médicos, não tem professores nas escolas. As escolas, principalmente no norte do Brasil, sabe, não tem escolas, as pessoas estudam no chão, sabe? Cadê a infraestrutura para as
escolas, para os hospitais, a segurança do Brasil, gente. Assim, aqui no Japão, quando eu ouço japonês falando, não, eu não vou para o Brasil, é uma vergonha. Eu pergunto, por que vocês não vão para o Brasil? Temos medo de ser assaltado, temos medo da violência, sabe? Temos medo de tudo no Brasil, por isso que a gente não vai para o Brasil, sabe? E não são os japoneses, inclusive eu sou brasileira, mas eu tenho medo. Eu fui para o Brasil há 3 anos atrás visitar minha família e eu andava pelas ruas assim, com um pouco de receio, com um pouco de medo, e muitos amigos, muitos conhecidos meus já foram assaltados, a violência, tudo, essa corrupção, gente, que é isso, essa roubalheira, a falta de infraestrutura para as escolas, para a saúde, principalmente segurança, tudo. É disso que a gente não precisa de Copa, a gente precisa disso. E qual o recado que você daria para os brasileiros que já estão aqui, que depois da crise de 2008 estão aqui, ainda continuam aqui? Qual é o recado? Bom, isso acho que é pessoal, né? Tem gente que gosta de morar aqui e tem gente que está aqui lutando para um dia voltar, né? E independente de quem gosta daqui, de morar aqui, não pretende voltar nunca mais. E para aqueles que vão voltar, que são a grande maioria, que não parem a luta. Nós somos todos brasileiros, né? Vamos nos unir, que não parem a luta, que não termine só hoje aqui em Nagoya, amanhã no Yoyogi Park em Tóquio e no Facebook, que continue a luta diária, sabe, por mais dignidade, pelo progresso do Brasil. Esse é o recado que eu mando para todo mundo, que continue conscientes, cada vez mais conscientes, se informando sobre política e dando nosso apoio, sabe, não esperando só o governo fazer. Vamos fazer também, vamos participar, vamos votar consciente e vamos cobrar do nosso governo. Não é simplesmente ir lá e votar, o governo fica aí, vamos cobrar para que eles façam um Brasil melhor, que dê mais dignidade e respeito para todos nós brasileiros. Tá aí a opinião da Érica, participante, ajudando o pessoal, contribuindo com o pessoal a fazer esse Brasil mudar de verdade. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o apoio de todos vocês.